cultura brasileira é muito rica em diversos aspectos e cheias de lendas urbanas de arrepiar. As histórias folclóricas e lendas nos impressionam e enchem o imaginário popular de crenças e fatos. Muitas dessas lendas urbanas brasileiras são terríveis, dignas de serem best-sellers em filmes de terror. Algumas pessoas juram com a própria vida que presenciaram alguma dessas assombrações. Eu sou o Jorge do Planeta Cabuloso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e fica com a gente até o final do vídeo, hein? E aí vai 6 lendas urbanas brasileiras de arrepiar. A carroça sem cavalo. Na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, há uma lenda sobre uma carroça que andava sem cavalo e sem cocheiro. Diz a lenda que o cavalo sofria maus tratos por parte de seu dono, e num certo dia o cavalo deu um coice em seu dono e o matou. Após a morte do dono da carroça, toda a noite fria e enevoada da cidade de São Francisco do Sul, era possível ouvir muito barulho na rua 10 da cidade. Quando os moradores olhavam para a rua, era possível avistar uma carroça andando de forma bem lenta, sem cocheiro e sem cavalo, lotada de objetos, uns batendo nos outros. Os moradores horrorizados fechavam suas portas e janelas e esperavam que a carroça fosse embora até que não pudesse mais ouvir barulho algum. A Bruxa de Curitiba. No século XIX, chegou no litoral do Paraná um grande navio trazendo imigrantes para trabalhar nas lavouras de Curitiba. Uma das imigrantes era Constantina e sua mãe, Dona Lola. Segundo dizia sua mãe, Constantina pertencia a uma linhagem de bruxas italiana, e sua mãe fazia questão que ela seguisse sua linhagem e correspondesse a alguns dons que ela tinha, como conversar com os mortos, premonições e curar pessoas. Sua mãe um dia lhe contou que as bruxas de sua linhagem, que decidiam abandonar suas origens e sair da bruxaria, eram amaldiçoadas, ficando com a aparência de moça durante o dia e de idosa durante a noite. Mesmo assim, Constantina fugiu de casa e decidiu não seguir a bruxaria, pois ela não gostava. Constantina ficou muito conhecida na cidade pelos seus dons de cura e muitas pessoas iam procurá-la, mas estranhamente, toda vez que alguém batia na porta de Constantina, de dia encontravam uma moça e à noite uma velha. Nunca encontravam as duas ao mesmo tempo. Até que um dia, um garoto chegou na casa de Constantina exatamente às 18 horas. E o garoto presenciou a transformação da jovem moça em uma velha. A mulher emparedada. No século XIX, havia um comerciante chamado Jaime. Esse comerciante descobre que um malandro sedutor chamado Leandro engravida sua filha e que o mesmo rapaz era o amante de sua esposa. Jaime manda matar Leandro e tenta casar sua filha com o primo da garota, mas o rapaz não aceita. Jaime era um homem rude e vingativo, e com a ajuda de um outro homem, amarra sua filha com cordas e cobre ela com panos. Joga ela dentro do banheiro e pede para que um pedreiro feche o cômodo com paredes no lugar das portas e janelas. Após o crime, Jaime se muda para Portugal com a mulher, que ficou maluca, e sua filha morre presa dentro do banheiro. Jaime ficou 3 anos morando em Portugal, e nesse período, Josefina, sua mulher, morre. E então, ele decide voltar para o Brasil, e morar no mesmo endereço que prendeu sua filha, na Rua Nova. Jaime passa a morar nos cômodos de cima, e toda noite ouvia gritos, barulho de móveis arrastando e gemidos. Segundo moradores, é possível até os dias de hoje ouvir os gemidos e móveis se arrastando. O fantasma de Teresa Bicuda. Teresa Bicuda era uma mulher má que morava na cidade de Jaraguá, em Goiás. Essa mulher
maltratava sua mãe de forma assustadora. Colocava a pobre senhora para mendigar nas ruas de Jaraguá. Batia e xingava a própria mãe. E um dia colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou em suas costas e humilhou a própria mãe por toda a cidade, chicoteando-a e tratando-a como um cavalo para toda a cidade ver. Até que um dia a senhora sua mãe morreu, mas pouco antes da morte a velhinha excomungou e amaldiçoou a filha. Teresa não era querida por ninguém da cidade e também não gostava de frequentar a igreja, e quando passava perto de uma, virava o rosto e praguejava a igreja e seus fiéis. A mulher má morreu na solidão e sem ninguém para chorar por sua morte. Tampouco teve cerimônia de despedida. O povo da cidade enterrou-a no terreno da igreja, como era de costume com todos da cidade que morria. Mas Teresa nunca gostou da igreja e toda a noite após a meia-noite saía de seu túmulo com as roupas em chamas para atormentar todos da cidade para que a tirassem de lá. Até que um certo dia, os homens mais corajosos da cidade decidiram desenterrar Teresa e jogaram-na em uma região pedregosa na Serra de Jaraguá. Moradores dizem que até hoje é possível sentir um cheiro de enxofre e que caso alguém tente chegar perto do local, Teresa aparece para o intruso e monta em suas costas, assim como fez com sua mãe. A Missa dos Mortos. No ano de 1900, um senhor chamado João Leite cuidava da igreja de Nossa Senhora das Mercês, uma igrejinha muito pobre e simples da cidade de Ouro Preto. Em uma madrugada fria e chuvosa, João estava dormindo com a cabeça coberta e todo encolhido tentando se proteger do frio, quando de repente começou a ouvir barulhos de pessoas rezando. João achou estranho pelo horário, pois o padre da igreja não costumava fazer missas e procissões de madrugada. Quando João olhou para fora da igreja, a parte exterior da igreja estava bem iluminada e cheia de fiéis orando. Quando João chegou mais próximo, viu que era um padre careca, mas sabia que não havia padres carecas na cidade. Estranhamente, todos, inclusive o padre, estavam usando roupas brancas com capuz preto e estavam de cabeça baixa. Até que quando o padre virou para o outro lado, João percebeu que não se tratava de um humano, e sim de uma caveira. João se tremeu de medo e voltou correndo para baixo das cobertas. Continuou ouvindo as rezas por toda a madrugada, mas decidiu não sair debaixo das cobertas até que amanhecesse. A Loira do Banheiro. A mais famosa das lendas brasileiras é inspirada em Maria Augusta de Oliveira, filha do Visconde de Guaratinguetá. Seu pai forçou a se casar aos 14 anos, mas descontente com o casamento e a pouca idade que tinha, fugiu de casa aos 18 anos e foi morar em Paris. Misteriosamente, a jovem morreu em 1891 aos 26 anos de idade, por causa que não se sabe até hoje, pois na época sumiram com seu atestado de óbito. Quando o corpo chegou ao Brasil, sua mãe pediu para que mantivessem o corpo em uma caixa de vidro até que o túmulo ficasse pronto. Mas após o término do túmulo, sua mãe não quis enterrá-la, até que depois de ter vários pesadelos com a filha, decidiu enterrar o corpo. Anos depois, a mansão da família foi demolida e deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e segundo relatos de vários alunos, Maria Augusta, a Loira do Banheiro, fez diversas aparições nos banheiros dessa escola. Essas foram, de arrepiar, 6 lendas urbanas brasileiras assustadoras. Você já tinha ouvido alguma dessas histórias? Qual delas mais lhe arrepiou os cabelos?